Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia, para a gente falar agora sobre os climas do Brasil. É de extrema importância que você tenha assistido às aulas anteriores, a qual nós falamos sobretudo sobre os fatores climáticos. E nessa aula de agora a gente vai entender um pouquinho das características climáticas do Brasil. Bom, o que a gente tem que saber é o seguinte, que o Brasil vai ter 6 climas, 6 tipos climáticos. E é um pouco fácil de você estudar os climas do Brasil porque o padrão é o mesmo, né? O Brasil é um país que tem climas que são quentes. Isso por conta da sua localização espacial em baixas latitudes. Então, o que esses 6 climas vão ter em comum é basicamente a característica de muito calor ao longo do ano. É claro que a gente tem aqui algumas exceções que vale a pena você sempre estar tomando cuidado. Então vem aqui comigo para a gente poder falar um pouquinho sobre os climas do Brasil. O primeiro clima que a gente fala, gente, é o clima equatorial úmido. Primeira coisa que você tem que saber é a localização desse clima. Observa que ele vai estar presente na região norte do país. Em toda a região norte, os 7 estados vão ter esse tipo climático equatorial. Porém, esse clima também vai se estender aqui para o centro-oeste, no norte do estado de Mato Grosso. A gente pode até afirmar que esse clima equatorial também vai estar presente no oeste do Maranhão. Olha para o meu mapinha aqui para você visualizar a grande extensão desse clima equatorial. Perceba que ele domina as porções setentrionais do Brasil, então vai estar muito próximo ali da linha do Equador, por isso esse nome equatorial. Outro ponto importante, apresenta elevadas médias térmicas, significa que ao longo do ano faz muito calor. Nós, nesse clima, nesse tipo climático, nós vamos ter ali uma presença muito forte do calor, em função, é claro, da localização em baixas latitudes. Então eu coloquei aqui, ó, tudo que está em baixas latitudes vai ter elevada radiação solar e fatalmente nós vamos ter ali uma elevada temperatura ao longo do ano. Outro ponto importante, elevado índice pluviométrico, chove muito. Nós vamos ter um tipo de chuva que acontece diariamente nesse clima equatorial, que são as chuvas convectivas. Se você não pegou a aula sobre o tipo de chuvas, dá uma corrida lá para você ver essa chuva que é originada a partir do processo de convecção do ar. Vale destacar que é um clima que também possui uma baixa amplitude térmica anual. Também já falamos disso aqui. Amplitude térmica é a variação da temperatura, da mínima e da máxima. Eu estou falando de clima, então é amplitude térmica ao longo do ano. Nesse clima equatorial, a temperatura não varia ao longo do ano consideravelmente. Isso mostra para você que vai ser calor em todo momento do ano. As 4 estações do ano, elas não serão bem definidas, é verão praticamente o ano inteiro. Vale destacar o seguinte, gente, que no inverno pode acontecer o fenômeno da friagem. A friagem vai ser aquele fenômeno quando o avanço da massa polar atlântica consegue penetrar pelas planícies inferiores, e aí eu me refiro à planície do Pantanal e à planície amazônica, e se instala na região norte do país, fazendo com que haja quedas bruscas na temperatura. Segundo o livro mais recente da Lígia Terra, a gente pode afirmar que a friagem é um fenômeno da Amazônia, mas também da planície do Pantanal. Então, quando essa massa polar ela consegue avançar e chegar nessa área da região norte, na região da Amazônia e também do Pantanal, nós vamos dizer que houve o fenômeno da friagem exatamente por conta da queda brusca da temperatura nesse clima. Deu para pescar as principais características do clima equatorial? A grosso modo, a gente pode dizer que é um clima muito quente e um clima muito úmido. Isso daí considerando a dinâmica dos fatores climáticos. Show de bola! Agora, existe uma outra forma que você pode utilizar também, e pode cair na sua prova, de você representar o clima equatorial, que é através dos climogramas. Vamos aprender como é que se analisa o climograma? O climograma é a representação gráfica de um tipo climático. 3 coisas você precisa se atentar para analisar um climograma. O primeiro é que essa linhazinha representa a temperatura e a sua variação. A linhazinha mostra a temperatura e a sua variação. Você lembra que a gente falou que a temperatura vai ser sempre muito elevada e que não tem muita variação? Perceba que a minha linhazinha aqui, ó, chegando próximo a 30 graus ali em média, ou seja, mantendo um padrão bem constante, sempre muito calor. Segundo ponto que você tem que se atentar é essas barrinhas, essas colunas aqui. Elas representam o índice pluviométrico, ou seja, o índice de chuvas que vai acontecer nesse clima. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que chove muito, ó, elevado índice pluviométrico? Olha essas colunas como é que estão sempre lá para cima. Não temos período seco nesse clima equatorial. Isso é representado também nesse climograma. E o terceiro ponto é aqui embaixo, que vai ter os meses do ano. Eu simplifiquei e coloquei janeiro, início do ano, agosto no meio do ano e dezembro, final do ano. Então eu coloquei aqui o meu JAD, correto? Você percebe que tanto em janeiro quanto em agosto e também em dezembro, sempre é muito calor
e sempre é muito chuvoso, ou seja, nós temos uma baixa amplitude térmica anual. A linhazinha, perceba, ela não está oscilando muito, sempre é muito calor, em função, é claro, também não só da posição geográfica, mas também da umidade que é muito presente e absorve muito esse calor do sol. Deu para entender, então, aí como que se analisa um climograma? Isso é muito importante, você tem que se atentar bastante a essas 3 informações que estão presentes nessa análise gráfica. Show de bola? Beleza? Vamos passar para o segundo clima, a gente vai falar do clima tropical continental. Esse clima tropical continental também tem outras nomenclaturas. Ele pode ser chamado de tropical típico ou de tropical semiúmido. Mas a gente dá o nome de tropical continental porque ele vai ter ali a presença muito grande da continentalidade, correto? Esse clima está presente em todo o Brasil Central. Se você estiver anotando aí no seu caderno, e você tem que estar anotando, sublinha essa parte aqui, ó, todo o Brasil Central. Porque a gente não vai dizer que é um clima do Centro-Oeste, a gente vai dizer que ele está presente no grande centrão do Brasil, ao longo daquele planalto brasileiro que a gente falou lá em relevo. Olha aqui, ó, toda essa área em laranja. Observa a legenda, ela está representando esse clima tropical continental, o clima que tem muita presença da continentalidade, ok? O centro-oeste, a região sudeste aqui no oeste de Minas Gerais. Eu vou ter esse clima chegando aqui no norte do estado do Paraná, na região sul. Eu tenho esse clima chegando lá na região norte do Brasil, aqui pelo estado de Tocantins. E eu também tenho esse clima dominando aqui o oeste da região nordeste, principalmente oeste da Bahia, o sul do Maranhão, o sul do Piauí, que vão ser áreas importantes também do interior da região Nordeste. Em outras palavras, esse clima tropical continental está presente em todas as regiões do país. Claro que majoritariamente no centro-oeste, que faz parte desse centrão. Beleza? Localização é muito importante. Ele possui elevadas médias térmicas, é calor também ao ano inteiro, e a gente pode dizer, não é, que esse calor é muito intenso porque está na zona intertropical, olha aí, clima tropical, zona intertropical, ok? E a gente vai dizer que ele tem 2 estações bem definidas, o verão e também o inverno. Só que eu não tenho uma elevação na amplitude térmica nesse clima ao longo do ano. Eu vou ter uma variação, uma definição por meio da umidade. Olha para mim aqui, ó. 2 estações definidas, o verão chove muito e o inverno ele é seco. Verão chuvoso, inverno seco. São essas as 2 estações. Vamos entender como é que isso ocorre? Lembra na aula de massas de ar que a gente viu que a MEC vai ser uma massa muito úmida, né? E que ela, no verão, ela vai se expandir para o Brasil Central e trazer toda a sua umidade. Aquilo que nós chamamos de rios voadores, né? Então, no verão, a umidade é de responsabilidade da MEC. Mas no inverno, você viu também que a MEC se retrai e a MPA, ela avança. Quando a MEC se retrai, a umidade não chega aqui no Brasil Central, então nós temos um período seco. Um período seco que é intensificado pela presença da massa tropical continental, ou MTC, que é muito seca, e também da massa tropical atlântica, que embora seja úmida, você tem que ter visto aquela aula, quando ela chega no Brasil Central, ela já perdeu a sua umidade por conta das chuvas de relevo que vai acontecer em todo o nosso planalto atlântico. Então, automaticamente, no inverno, não tem muita umidade chegando nesse clima tropical. Por isso, nós vamos ter um período seco. Deu para entender a lógica? Agora, por conta da presença da continentalidade, gente, diariamente, nós vamos ter uma relativa amplitude térmica. Porque se eu tenho pouca umidade, quando o sol ele vai embora, a temperatura dá uma quedazinha, entendeu? Mas não quer dizer que vai ficar frio de madrugada, quer dizer só que vai dar uma osciladinha ali na amplitude térmica ao longo do dia. Mas ao longo do ano, perceba aqui no meu climograma, eu não tenho muita variação na minha temperatura. Ela vai variar ali de 27 até 25 em média, mais ou menos, mas eu não tenho uma queda brusca no período do inverno. Perceba aqui, ó, o meu verão, ó, janeiro, dezembro, ó, com muitas colunas, chuvoso. E quando eu chego em agosto, olha aqui, ó, período seco, inverno seco. É o climograma exatamente mostrando para você a característica do clima. Tá pegando a fita, né? Eu sei que você tá pegando essa fita. Agora vem aqui comigo pra gente falar do próximo clima. O clima litorâneo úmido. Ele também tem outros nomes. Tropical atlântico ou também tropical litorâneo. A gente pode perceber que esse clima litorâneo úmido, ele vai estar presente na porção oriental do Brasil. Oriente, você sabe, leste, né? Primeira aulazinha. Ele vai estar presente do nordeste até o sudeste. Olha aqui em preto, toda essa área aqui, ó, que abrange o clima litorâneo úmido, muito presente mesmo nas porções apenas do nosso litoral. Beleza. Esse clima vai ter elevadas médias térmicas, vai ter muito calor ao longo do ano, beleza?
zona intertropical, você fatalmente já consegue associar porque desse calor. E aqui eu tenho chuvas que são concentradas. Gente, embora eu tenha chuvas constantes nesse tipo climático, nós vamos ter uma concentração de chuvas maior dependendo da estação e também dependendo da região. Olha para mim aqui, ó. No Sudeste, as chuvas são concentradas mais no período do verão. Chove mais no verão. E já no Nordeste, nós temos chuvas que são mais intensas no período do inverno. E isso ocorre no Nordeste porque no inverno a massa polar, quando penetra aqui pela área litorânea do Brasil, ela pode provocar chuvas frontais por conta do encontro dessa massa fria com as massas quentes que vão estar dominando o litoral brasileiro. Então, dessa forma, no inverno Nordeste tem muito mais a intensificação das chuvas. E já na região Sudeste, as chuvas são mais intensificadas no período do verão, ok? Agora, eu tenho muita umidade nesse clima, que você pode perceber aqui pelo meu climograma, né? Muita chuva ao longo de todo o ano sem ter um período seco, por causa da influência da maritimidade, porque você lembra que a maritimidade ela vai provocar o aumento da umidade nas áreas litorâneas continentais. Então, dessa forma, a gente vai ter ali muita umidade nesse clima e a amplitude térmica aqui, ó, vai ser baixinha. Primeira aula, né? Elevada umidade, baixa amplitude térmica. Então você percebe aqui ó, que a temperatura vai ficar na média de 27 graus ao longo do ano. Seja no verão, seja no inverno, em todos os momentos do ano eu tenho uma temperatura muito elevada. E você provavelmente que mora nessas áreas litorâneas, né? Rio de Janeiro, Santos, se você mora em Recife, se você mora em Salvador, você sabe que você não tem inverno, né? Você chega ali no meio do ano, tem uma quedazinha de temperatura, mas a temperatura não fica muito baixa. É a gente mesmo que não está muito acostumado a essas quedas de temperatura, então fatalmente a gente acaba sentindo um pouco de friozinho. Mas na realidade as temperaturas sempre estão altas, sempre estão positivas. Tá comigo até aí? Tá beleza? Vamos passar aqui, ó. Agora eu vou falar para você do clima tropical semiárido. Esse é o clima que diferencia o restante do padrão brasileiro. O clima tropical semiárido, ele vai estar presente no sertão nordestino e no norte de Minas Gerais. Se você estiver copiando isso, eu quero que você esteja copiando, sublinha o norte de Minas Gerais. Olha aqui o meu clima semiárido, gente. Vai estar presente no interior da região Nordeste. E aqui nós vamos ter uma área que é chamada de polígono das secas, ok? Olha aqui comigo. Eu tenho elevadas médias térmicas anuais, ou seja, muito calor ao longo do ano. Você está vendo o padrãozinho climático do Brasil, né? Sempre temperaturas muito elevadas. Olha aqui no meu climograma. E eu vou ter aqui, ó, chuvas irregulares. É isso que se diferencia do restante do padrão brasileiro, que é bem úmido em grande parte do ano. Aqui as chuvas são irregulares, mal distribuídas e com pouca intensidade. Inclusive, é nessa região, é nessa área do clima semiárido que eu vou ter no Brasil a presença de rios intermitentes ou rios que a gente chama de temporários, correto? Por causa desse baixo volume pluviométrico ao longo do ano. Eu vou ter duas importantes causas para que isso ocorra. A primeira é a presença do Planalto da Borborema, que possivelmente você viu na aula de tipos de chuvas. O Planalto da Borborema fica no agreste, entre exatamente essa área em preto e essa área em vermelho. Uma série de planaltos aqui vão dificultar a passagem da umidade que vem do oceano e fatalmente provocar aquelas chuvas orográficas também. Quando o vento ele passa e chega no sertão nordestino, o vento já está seco, fazendo com que esse clima não receba uma grande quantidade de chuvas. Mas eu quero que você entenda que não é só o Planalto da Borborema, tá? A presença do fenômeno do El Niño também pode intensificar as secas nessa região. Professor, o que é o El Niño? Gente, o El Niño vai ser um fenômeno que acontece no Oceano Pacífico, no Pacífico Sul. Esse fenômeno ocorre quando há um aumento muito mais intenso da temperatura desse Oceano Pacífico. E aí, quando ocorre esse fenômeno, desse aumento mais considerável da temperatura, a gente vai ter algumas casualidades que vão acontecer no Brasil. Tá pronto para anotar? O El Niño no Brasil, ele vai causar a intensificação das secas na porção mais a norte e nordeste do Brasil. Fica muito mais seco. É claro que a região norte não fica seca, né? Mas diminui-se consideravelmente a quantidade de chuvas. E na região sul do Brasil, nós vamos ter a intensificação das chuvas. Vai chover muito mais do que o normal.
Em outras palavras, eu posso dizer que o El Niño ele seca em cima e ele faz chover mais na porção embaixo do Brasil. E além disso, o El Niño também é um fenômeno que traz muito calor, traz muito mais aumento das temperaturas em todo o território brasileiro, com maior precisão ali para o sudeste e também para o centro-oeste. Então, quando ocorre o El Niño, gente, como eu falei, seca na parte de cima, a gente vai ter intensificação muito maior das chuvas no sertão nordestino. E por isso, olha aqui o meu índice pluviométrico, gente, muito baixinho se você for comparar com os outros climogramas, lá nessa área que nós chamamos de polígono das secas. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Então vamos seguir aqui para a gente falar de mais um tipo climático, tropical de altitude. Esse clima tropical de altitude, gente, é um clima que ele vai estar presente numa área um pouco mais restrita do território nacional, nos planaltos da região sudeste principalmente, nas áreas que compreende a grande extensão das serras do Mar e também da Mantiqueira. Mas vale ressaltar que o tropical de altitude, esse daqui mais vazadinho, ele também vai estar aqui em parte da região centro-oeste, vai pegar ali partes também da região sul, ele vai ter uma extensão um pouco maior do que está sendo mostrada nesse mapa, mas a gente vai dar uma precisão para os planaltos da região sudeste. A gente vai ver que esse clima tropical de altitude, ele vai ter verões brandos, não vão ser tão quentes, e invernos um pouco mais rigorosos. Por que isso ocorre, gente? Porque quanto mais alto eu estou, o fator altitude faz com que haja a diminuição da temperatura. Porque quanto mais alto você está, menor é a sua quantidade de ar, menor é a sua pressão atmosférica. Isso daí a gente falou em outra área importante sobre elementos e fatores do clima. E dessa forma, quando a gente tem essa mais baixa pressão atmosférica, há uma menor retenção de calor por parte do ar. E por conta disso, a gente tem temperaturas bem mais baixas. Então vem aquele friozinho da serra, né? Vem aquele friozinho um pouquinho diferente quando a gente fala de Brasil, né? E também vai ter a presença das chuvas orográficas, as chuvas constantes, né? Se eu tenho a porção do relevo, eu vou ter muito bloqueio dessa umidade, causando grandes estragos, inclusive em algumas cidades. A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no ano de 2022, sofreu muito com a presença dessas chuvas orográficas, né? Porque, de fato, acabou proporcionando um grande potencial erosivo, fez com que tivesse muito desgaste, muito deslizamento de terra. Infelizmente, isso é o tipo de coisa que vai acontecer, esses movimentos de massa em toda essa área aqui do clima tropical de altitude. Tá comigo, né? Tá pescando a ideia, né? Então vamos avançar e falar do último tipo climático, que é o subtropical úmido. Esse clima é um clima bem mais facinho para você pegar a ideia de climograma. A gente vai ver o porquê. O clima subtropical está presente na região sul do Brasil. Olha aqui, ó, essa parte em azul, mas toma cuidado. Ele está presente também no sul, no extremo sul do estado de São Paulo e no extremo sul do estado de Mato Grosso do Sul. Porque são dois estados que vão ter a mesma característica de uma zona que não é a intertropical, que vai ser a zona temperada. Você tem que lembrar das primeiras aulas que Mato Grosso do Sul e também São Paulo são cortados pelo Trópico de Capricórnio. Então, esses dois estados, eles vão estar tanto na zona intertropical quanto na zona temperada do sul. Então, por isso que o subtropical úmido, ele vai estar presente na região sul, mas também no extremo sul de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Todos esses estados vão estar na zona temperada do sul. Tá pegando a ideia? Tá pegando a fita? E o que a gente falou na primeira aula? Que a zona temperada, ela vai ser um pouquinho diferente da zona intertropical, porque ela vai ter menor potencial de radiação solar. E por conta disso, nós vamos ter uma elevação na nossa amplitude térmica. Aqui, a temperatura varia muito ao longo das estações do ano. Eu tenho um verão que é muito quente e eu tenho um inverno que é muito frio. Você provavelmente já ouviu falar que a região sul é muito diferente por conta desse inverno mais rigoroso. No restante do Brasil, praticamente, a gente vai ver que não tem inverno, correto? Então eu tenho muito calor ao longo do verão, muito frio no período do inverno, proporcionando essa oscilação na temperatura. Olha o meu climograma, gente. O meu climograma mostra a oscilação de 27, vai caindo aqui para médias em 10 graus. Eu tenho temperaturas negativas em alguns estados, em algumas cidades. E no verão, ele volta a ter temperaturas elevadas. O pessoal vai curtir uma prainha ali, porque é muito calor. De todos os 6 climas do Brasil, esse é o único que tem a amplitude térmica elevada. Então, é uma exceção importante que você tem que sublinhar no seu caderno.
Pegou a fita? Olha para mim aqui, ó. 4 estações do ano são bem definidas por conta disso. Verão e inverno. Claro que eu vou ter as transições, né? O outono e também a primavera. Falar a sequência é difícil para quem não mora nesse local onde tem esse tipo climático, né? Porque é verão, verão, verão e verão. Aqui não. Aqui eu tenho verão, outono, inverno e primavera. Muito importante você pegar essa ideia, ok? As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Não tem o período seco, sabe por quê? Porque a massa polar constantemente está invadindo essa área, trazendo umidade, provocando chuvas frontais, sempre que possível. Pescou a fita, cara, eu sei que você pescou a fita. Esses são os 6 tipos climáticos que nós temos no Brasil e que a gente precisava chegar nessa aula voando, tendo falado de várias outras aí, de fatores, de circulação atmosférica, da parte dos tipos de chuvas. Tudo isso foi muito importante para a gente chegar aqui nesse momento. Show de bola? Belezinha, mas não acabou não. Eu ainda quero fomentar mais ainda essa ideia de amplitude térmica e variação da temperatura, correto? Olha para mim aqui. Eu coloquei esse esquema está no livro do Eustáquio de Sene, e ele fala da variação da luminosidade ao longo do ano, que algumas partes do nosso planeta vai aparecer bem diferentezinho. Eu percebo aqui nesse meu desenho que eu tenho os meses do ano aqui, e você sabe que o verão é no início do ano, finalzinho ali de dezembro, iniciozinho de janeiro e fevereiro e março. E o inverno ele vai ser no meio do ano, julho, agosto, partezinhas de setembro, que é o período onde a gente vai ter esse momento de inverno, ok? Repara aqui, eu tenho o número 1, 2 e 3. Eles representam 3 diferentes cidades. Repara aqui comigo, se eu falar do número 1. Esse número 1 vai representar uma cidade que está mais próxima da linha do Equador ou mais distante da linha do Equador, gente? Olha aqui, eu tenho no inverno uma luminosidade bem baixa, correto? Eu tenho uma luminosidade bem mais baixa. Quando eu vou chegando no período do verão, a luminosidade ela vai crescendo, vai ficando com maior luminosidade ao longo do dia. O que eu tenho de oscilação tão grande? Qual é o clima que eu tenho de oscilação tão grande na minha questão da temperatura, dessa amplitude térmica? É o clima subtropical. Então, quando a gente fala desse número 1 aqui, ele representa uma cidade que está bem mais distante da linha do Equador, porque eu tenho uma maior variação da minha luminosidade. Agora, olha o meu número 3 aqui, gente. O número 3, você percebe que tanto em agosto quanto em dezembro, tanto no inverno quanto no verão, eu vou ter a luminosidade bem constante, correto? Esse tipo de luminosidade ele vai estar num clima mais próximo ou mais distante da linha do Equador? É um clima que está muito mais próximo da linha do Equador, correto? Porque quanto mais próximo da linha do Equador, a luminosidade ela é constante ao longo do ano. A amplitude térmica ela vai ser baixa. Então, por exemplo, esse aqui, ó, número 3, pode representar, por exemplo, a cidade de Manaus, a cidade de Belém, que são 2 cidades que vão estar bem próximas da linha do Equador. Pegou essa ideia? Pegou essa fita? É só para você visualizar o número 1 como um tipo de exemplo de luminosidade do clima subtropical e o número 3 com um exemplo de um clima mais equatorial. Aí você me pergunta, mas professor, e o número 2 seria o exemplo de quê? Bom, falando de Brasil, né, se a gente viu que esse daqui é mais lá no sul e esse daqui é mais lá no norte, é como se esse número 2 fosse qualquer outro clima que vai estar intermediário a esses 2 pontos. Nós vamos ter aqui um exemplo de uma cidade ou do clima tropical, ou do clima litorâneo, ou também do clima semiárido, porque de fato vai estar presente ali bem da forma intermediária para você fazer essa análise. Pescou essa fita? Espero que sim. Vou deixar o quadro aqui para você tirar uma foto, para você copiar no seu caderno, e espero que você tenha entendido. Se você gostou, dá um like aí, faz aí o nosso canal crescer justamente para poder ficar rico e não precisar mais ficar dando aula direto. Brincadeiras à parte, tamo junto, grande abraço.